Boa tarde, meu nome é Paulo Moll, sou superintendente do IEL. É um prazer estar com vocês aqui nessa comemoração dos 47 anos do Instituto Evaldo Lodge, que é um instituto, que é um braço da Confederação Nacional da Indústria, que busca trabalhar na área de educação profissional, educação voltada para a formação dos executivos e também para os jovens talentos. E esse é um momento especial que a gente tem aqui com o nosso convidado, que é o Roberto Morali, ele que é o diretor da Hanover, uma empresa aqui de Brasília, que vem conversar conosco sobre formação profissional e as novas perspectivas para os jovens talentos aqui no nosso país. Então, boa tarde a todos e vamos começar aqui o debate. E na Hanover, como é que é o processo de recrutamento, seleção? Quais são os principais ativos e quais são as principais habilidades que precisam ter para trabalhar na Hanover? Sim, antes de mais nada, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. A Hanover é uma empresa de pesquisa, nós desenvolvemos tecnologia para a cogeração de energia e captamos valores no mercado e no último ano fomos agraciados com o programa Inova Talentos. Dentre os profissionais que nós conseguimos recrutar, nós conseguimos integrar o time com carteira assinada, com emprego formal, saindo da bolsa do Inova Talentos e passando diretamente para o quadro da empresa, metade dos profissionais que vieram pelo programa Inova Talentos. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande e eu acho que esse tipo de programa deve ser incentivado porque o profissional ele sai da universidade infelizmente muito cru. Nós temos inúmeros casos onde profissionais que terminam o curso pedem um estágio, nós fazemos um estágio remunerado e no final do estágio o profissional não tem a condição de ser contratado. Isso é uma pena. Então, esses incentivos devem acontecer para que a formação, para que os profissionais possam entrar no meio de pesquisa e no meio de produção, mesmo antes de se formar. E quando esses já estiverem formados e estiverem, por exemplo, no caso, fazendo um mestrado, como foi o caso do Inova Talentos, eles devem ter oportunidade no mercado para que empresas que estejam efetivamente no mercado de trabalho produzindo bens para a sociedade possam incluí-los nesse processo. E hoje esse processo deve ser fomentado. É uma pena que alguns segmentos do governo não tenham mais subsidiado esse tipo de bolsa, mas eu acho que mesmo na iniciativa privada temos que continuar fazendo esses investimentos, porque são mão de obras fantásticas que nós temos como realmente resgatar de dentro do meio acadêmico. É importante que eu tenho sido procurado muitas vezes por jovens perguntando, olha, eu quero arrumar um emprego, mas eu quero saber quais são as competências que eu tenho que adquirir para ingressar no mercado de trabalho e estar numa empresa interessante. E as pessoas sempre olham, obviamente, a questão da universidade, escolher uma boa universidade, um bom curso, que é uma boa parte do processo, mas não é o suficiente, quer dizer, na verdade ele precisa ter outras habilidades. E aí tem habilidades que são muito importantes e no processo seletivo para o Inova Talentos a gente percebe que grande parte dos empresários eles buscam competências que estão aliadas àquelas competências técnicas dos engenheiros, de quem quer que seja das suas formações afins, mas são competências como falar inglês fluentemente, ou ter disponibilidade para trabalhar em grupo, ter competências de trabalho em equipe, entender hierarquia, ser bem articulado. Como é que é o processo de seleção? Vocês também buscam essas competências que são correlatas ou o foco é exclusivamente técnico, já que é uma indústria tecnológica? Nós somos uma indústria tecnológica e como nós somos uma empresa essencialmente de inovação, é muito importante que esses profissionais que estejam ingressando na empresa tenham um conhecimento de gerência de projeto. Acho que é uma coisa básica, porém as universidades hoje não investem em gerência de projetos. A integração, esse profissional precisa entender que ele é parte de uma engrenagem e essa engrenagem ela tem que funcionar dentro desse processo. Ele é um ativo da empresa, então nós valorizamos esse funcionário mais do que os ativos físicos. Esse cara vai gerar muito potencial. As competências complementares que hoje nós temos tido uma falta, basicamente são gerência de projeto, projetos de convivência. Esses profissionais muitas vezes fizeram trabalhos, até trabalhos universitários sós. Eles nunca tiveram a oportunidade de trabalhar com um grupo de mais de 20 pessoas,
fazer parte desse grupo, entender esse contexto. Nós procuramos, dentro da empresa, sempre fazer palestras e um dia da semana pegar para discutir os cenários internacionais, discutir o cenário de como aquele profissional está inserido no mercado de trabalho, o porquê que ele tem que valorizar o emprego, o porquê que no contexto internacional e no contexto nacional a linha de trabalho dele tem que ser muito bem sucedida, o que vai acontecer com esse profissional se a empresa for uma empresa vencedora, se aquele projeto, normalmente os nossos projetos são autossustentáveis, se este projeto for um projeto que vai gerar um futuro para ele. É importante que ele tenha expectativas de 3, 5, 10, 20 anos. O que aquele cara quer ser dentro da empresa? Aquilo não é apenas um trampolim. Sim. Nós queremos que os profissionais sejam parte integrante da empresa. E quando a gente analisa o cenário internacional, a gente procura mostrar para eles o quanto, em alguns setores, existem sobra de profissionais. Hoje se fala em crise, mas quando nós falamos em crise, nós temos que olhar que ela é um limão. Nós podemos tirar uma boa limonada desse limão, né? Então, as oportunidades que essa crise oferece, especialmente para as empresas de inovação, é fantástica, porque nós podemos colocar produtos no mercado autossustentáveis, podemos substituir custos efetivos que hoje existem no modelo tradicional por tecnologia. E esses profissionais podem ter seu passe valorizado, seu emprego mais remunerado. Sim. E uma estabilidade muito maior que todo mundo procura. Porque na verdade, você está dizendo, em grande parte, que os profissionais, eles... eu conversei isso um dia desses com um empresário de uma empresa de grande porte aqui no Brasil, ele dizia o seguinte: olha, ter um bom funcionário que entenda da parte técnica é ótimo. Um funcionário que entenda da parte técnica e também tem habilidade de gestão é um luxo. Porque na verdade esse é o tipo de profissional que talvez isso nas universidades não seja em grande parte trabalhado. E é importante. No dia desse estava lendo reportagens que estão saindo de universidades lá de fora, principalmente em Harvard, mostrando que o profissional ele precisa estar bem preparado, porque possivelmente nos próximos 20 anos ele vai trabalhar em 2 ou 3 carreiras ou profissões diferentes do que ele trabalha neste momento. Então, ok, ele tem algumas habilidades, mas ele tem que estar flexível para adquirir novos conhecimentos e trabalhar em outras atividades. Então, isso é muito importante. Talvez o grande profissional do mercado ele tem que estar preparado para resolver soluções, trazer as soluções de problemas que talvez não existam até hoje, mas que ele tem que estar preparado para resolver isso. E quais são os desafios aí da Hanover que você acha que são para o futuro aí? Temos que sair do quadradinho. Eu acho que o profissional que acha que ele vai apenas aplicar aquilo que ele aprendeu na universidade, ele está fadado a um insucesso. Então, nós precisamos, dentro do processo de inovação, incentivar o nosso quadro de funcionários a produzir soluções, cada dia se reinventar, porque nós participamos de programas de pesquisa em várias instituições e pedimos que no Brasil essa área seja incentivada. Quando a gente compara, por exemplo, da dó, né? Comparar Israel, que tem 6 prêmios Nobel, com o Brasil, gastando menos de 30% do recurso de pesquisa e desenvolvimento. Tem algo de errado. Então tem algo de errado desde o conceito básico. Então quando a gente olha as universidades, nós temos que olhar as instituições que apoiam os níveis de pesquisa. Hoje, eu acho que poderia ser revisto o processo de incentivo, as fundações de apoio a pesquisas, os fundos setoriais. Existem inúmeros fundos que poderiam estar mudando o processo da indústria de base no Brasil e que não são muito bem aproveitados. É um contexto que nós realmente temos que começar a nos questionar e fazer com que essa mudança, mesmo pequenininha, comece a acontecer. Nós aproveitamos muito os recursos de investimento que nos são dados. A cada recurso de investimento de pesquisa, nós temos a obrigação de gerar produtos e esses produtos, eles têm que ocupar uma fatia do mercado, mudando a tecnologia convencional. Ou seja, nós precisamos levar, fazer com que esses profissionais produzam novos produtos e esses produtos devam fazer a mesma coisa que a tecnologia convencional faça, só que com custos muito inferiores. Ou seja, eles têm que ser autossustentáveis. Porque se a tecnologia não tiver autossustentabilidade financeira,
ela não pega, simplesmente não pega. Tá. E no caso da Hanover, você está falando porque é uma empresa de tecnologia, por exemplo, a Hanover é uma empresa que trabalha na área de energia, pesquisa na área de energia, principalmente a parte de biomassa e energias que seriam de fontes renováveis, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, uma área de muita pesquisa no Brasil e no mundo todo. Aí a pergunta é, de que maneira aquelas pessoas, né, que estão estudando, né? E aí a gente tem vários engenheiros estudando a área de energia, quer dizer, como é que seria o passo de sair do trabalho, da pesquisa acadêmica e entrar de fato na parte do empreendimento, do business, quer dizer, como é que esse passo, ele é simples para o engenheiro? Quer dizer, como é quando você recebe um engenheiro que é formado da universidade, chega no ambiente que trabalha de fato naquele ambiente que é de pesquisa, mas dentro de um contexto industrial, como é que é o estranhamento aí? Ele vem, qual é a experiência desse cara que está chegando aí no mercado de trabalho e chegando na indústria? Nós procuramos trazer desde estagiários na área de graduação e estagiários na área de mestrando, e também temos bolsas de doutorado. Essas pessoas que trazem... Os estagiários, como é que eles se comportam? Eles são, quais são os sonhos e o que eles querem? Normalmente, eles adoram trabalhar conosco porque nós não fazemos as coisas convencionais. Em Brasília não existem indústrias, porém nós somos uma indústria de inovação. Então, esses profissionais, eles têm espaço para criar. E mais do que isso, eles são supervisionados. Eles são supervisionados por outros profissionais com bastante conhecimento em cada uma das suas respectivas áreas. Então, dar asa para essas pessoas decolarem é fantástico. E os resultados têm sido muito bons. O que nós gostamos, e nós sempre oferecemos bolsas dentro das universidades, das faculdades das universidades, nós apresentamos os projetos e temos 2 vezes por ano uma seleção. Essa seleção vai do currículo do candidato ao desafio que ele pretende ter dentro do projeto. Então, não queremos alguém que simplesmente cumpra as horas para ter o seu estágio supervisionado cumprindo curricularmente. Nós queremos que os nossos estagiários se tornem engenheiros, como vários deles já entraram como estagiários de graduação, se formaram, conquistaram um emprego e agora já estão parte do tempo fazendo um mestrado, tudo isso nas áreas de pesquisa que nós temos. E quando você fala no currículo, quer dizer, quando você olha e analisa um currículo de um candidato, quais são as informações que você acha mais relevantes nesse currículo? O que seria um currículo atraente para um empreendedor? Hoje, principalmente, eu acho que fluência no inglês, por incrível que pareça, porque na nossa área de pesquisa nós temos que compilar, nós temos que digerir inúmeros materiais que são materiais de fora do Brasil, pesquisas que são feitas. A pessoa tem que ter disponibilidade e nós precisamos que a área, então no caso de exatas, nós temos estágios na área de física, na área de química, engenharia mecânica, engenharia civil, arquitetura. Então a pessoa tem que querer mostrar que o processo tem que ser um diferencial. Tá certo. E com relação ao inglês, é uma coisa importante, foi feita recentemente uma pesquisa, aqui coordenada pela Confederação Nacional da Indústria, e que mostra exatamente isso. O inglês que no passado, para esses estágios mais estruturados, que tem foco mais em engenharia, que no passado era uma atividade, era uma competência importante, mas que seria acessória, hoje não, é absolutamente mandatório. O que já está se pedindo é um terceiro idioma como algo acessório, mas o inglês ele é parte fundamental. Aqui chegou uma pergunta da Maria, não disse de onde, além do estágio, que outras experiências são importantes para conseguir um bom emprego? Um bom emprego, dedicação. Eu acho que o estágio, mesmo que não tenha um estágio, vários profissionais que não têm acesso a esse estágio, muitas vezes a pessoa quer sair, se formou, tem um diploma, tem um canudo, só que não tem experiência nenhuma. Então é válido que esse profissional ele repense a vida dele, mesmo que ele aceite um emprego como técnico durante 6 meses e ganhe uma experiência para que ele possa mostrar para essa empresa. Não é nenhum demérito um cara ser engenheiro e aceitar um emprego pela metade do salário como técnico, para que ele apresente, para que ele saia da vala comum e mostre para a empresa que ele tem competências. Então, muitas vezes eu lanço desafios
para profissionais que estão no último semestre. Então a gente contrata profissionais como técnicos e vai depender deles assegurar a vaga como engenheiros, como profissionais. Um profissional de engenharia, existem pisos pré-fixados pelo CREA, nós obedecemos esses pisos, mas a pessoa tem sempre que lembrar que nenhum emprego é estável, nenhum emprego na iniciativa privada não possa ser rompido. Obviamente tem os ritos da CLT para que a gente possa cumprir, mas o importante não é se apegar na CLT, é se apegar no seu conhecimento, e ele tem que abrir suas portas. Agora, a experiência é uma coisa fundamental. Infelizmente, as pessoas têm que ter experiência, porque sem experiência não adianta dar competência, dar obrigações para esses profissionais que eles não conseguem cumprir as tarefas. Então, principal ponto, você tem um estagiário dentro da sua estrutura, tenha um supervisor de qualidade, monitore o trabalho, monitore as obrigações, cobre as obrigações. Se for o caso, encerre o estágio, mas cobre dessa pessoa, não deixe que essa pessoa apenas vá esquentar a cadeira ou acessar um computador ou achar que é membro de um grupo quando ela não está produzindo nada. A produção deve ser cobrada ainda no processo de estágio. E várias empresas não fazem esse processo de supervisão porque é um processo caro. Supervisionar um profissional numa área requer que a cada 3 estagiários a gente tenha um profissional sênior daquele segmento para supervisionar o trabalho deles. E eles devem ser cobrados como profissionais, porque a partir daí existe um comprometimento diferenciado. Hoje nós temos o prazer de dizer que todos os estagiários que passaram pela nossa empresa quiseram ser nossos funcionários. Obviamente a gente não tem um espaço para todos, mas os que passaram levaram uma carga muito boa de trabalho e hoje estão no mercado de trabalho trabalhando. Sim. Então isso é muito importante, é ter a responsabilidade. O estagiário não é uma mão de obra barata. O estagiário para nós é uma mão de obra cara porque ele é supervisionada. Nós não levamos em consideração o que ele recebe, mas o custo efetivo que esse cara, que essa vaga nos acarreta. Então eu não posso ter um custo se eu não enxergo um investimento. Para mim é um investimento muito grande, porque se eu consigo moldar um profissional nos 3 últimos semestres do seu curso, e esse profissional se forma, eu já tenho um profissional moldado, a empresa ganhou muito. Esse investimento, ele se transforma em retorno de ativo nessa área de recursos humanos. Então é muito importante dar essas vagas, mas supervisioná-las. É que a Maria pergunta, a pergunta dela que vai na questão do estágio, que é extremamente importante, é fortemente recomendável, porque o estágio é a primeira experiência, é como se fosse um passo seguro, o primeiro passo de uma maneira segura para entrar no mercado de trabalho. Mas não é só isso, quando a gente está falando de empregabilidade, existem outras habilidades que são extremamente importantes. O intercâmbio que a pessoa faz no exterior é extremamente importante, que ali ganha segurança, a pessoa aprende a se virar sozinha, ela tem competências, ficar mais seguro, porque quando você entra numa empresa, você tem que ser uma pessoa confiável, segura, tem que saber se virar, tem que saber correr atrás daquilo, tem que dialogar com as pessoas, tem que ter uma boa forma de se articular. Então, experiências são extremamente importantes. Voluntariado é extremamente importante, porque você desenvolve outras competências que são importantes, competências que sejam sociais, mas que dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença do mundo, porque quando você trabalha em grupo, em time, você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo com o seu vizinho, com quem está trabalhando em conjunto. Complementando, eu acho que o estagiário hoje, ele não precisa saber apenas a matéria que está na universidade, mas o contexto internacional, se essa pessoa sabe o que está acontecendo no mundo globalizado, ele vai saber como direcionar a atividade da profissão dele em prol do que a humanidade está trilhando, né? Do que está acontecendo com o petróleo no mundo, por que baixou de $100 o barril para menos de 30, o que isso afeta o Brasil, por que a Petrobras não consegue produzir com um barril de petróleo no mínimo de 55, o que isso tem a ver com o emprego dela. Então essa pessoa precisa entender que ela está dentro de um contexto globalizado, que ela tem que ter, e o desenvolvimento dessa competência tem que estar muito clara, porque senão a vaga dela vai ser ocupada por um chinês que está lá do outro lado do mundo e vai produzir um material muito mais barato do que no Brasil. Pegando o gancho na outra pergunta que foi feita, que não está a sua resposta, uma outra pessoa junto nos pergunta, que não tem o nome, infelizmente. Qual será a experiência no nível técnico que vale para o nível superior? Ou seja, quais são as experiências que a pessoa tem no nível técnico que são importantes para o nível superior? Sim.
O nível técnico é um nível complementar e nós temos claramente diferenciado o profissional que teve cursos técnicos em paralelo com a sua universidade. O entendimento dele das próprias matérias da universidade são muito diferentes, ou seja, ele tem um aproveitamento muito maior. Nós temos profissionais que só passaram pela universidade, que nunca colocaram em prática o que aprenderam, e temos profissionais de nível técnico, por exemplo, um engenheiro mecânico que já tenha trabalhado junto com empresas de fabricação de artefatos ou um torno mecânico e tem experiência de medidas. Quando essa pessoa vai para um projeto, a desenvoltura dela é muito diferenciada. Então os cursos técnicos, eles são muito bons. Não é porque a pessoa tem nível superior que ela não possa fazer um curso técnico. Pelo contrário, os cursos técnicos hoje são complementares de habilidades que nós, empresários, queremos que esses profissionais tenham. Então, quanto mais curso técnico da área esse profissional tem, mais a pontuação dele sobe e mais empregabilidade ele tem. Então, nós queremos profissionais que tenham empregos de nível técnico, competências de nível técnico, porque esse cara tem uma experiência. Essa experiência tem muito valor. Para a empresa, a produtividade dele é muito maior, e a supervisão desse profissional se torna muito mais barata. Então, nós podemos ter mais profissionais desse nível. Então, o trabalho tem que ser suportado, os cursos técnicos são de altíssima valia dentro desse item que chama-se empregabilidade. Quanto mais curso técnico a pessoa tiver dentro da sua área, e nós não estamos falando de curso técnico apenas de um torno mecânico, nós estamos falando de cursos de redação, português, as pessoas, infelizmente, muitas delas não sabem falar, não sabem escrever, ferramentas de informática, todos têm que saber. Acho que a parte de informática hoje, como o uso de um telefone celular, nós temos que ter habilidades na gerência de projeto, habilidades de editores de texto, planilha, fórmulas. Então, quanto mais curso técnico complementar essa pessoa tiver, com certeza ela vai estar um passo à frente dos seus concorrentes no emprego. Ou seja, estudem, se preparem, porque é extremamente importante. E eu agradeço muitíssimo a você, Roberto, nesse dia tão importante que o IEL completa os seus 47 anos. Esse Periscope é um projeto nosso para a celebração desse momento, que é importante, e esperamos continuar por muito mais anos trabalhando na área de educação, ajudando esses jovens a se inserir de uma maneira mais interessante no mercado de trabalho e desenvolver esse país que tanto precisa de talentos. Obrigado, Roberto. Muito obrigado. Me coloco à disposição. Sempre. Vou convidá-lo várias vezes. E nós deixamos, pelo IEL, eu acho que os profissionais que estiverem aptos ou quem quiser entrar no segmento de inovação, pelos canais do IEL, serão muito bem-vindos. E nós temos diversos projetos em andamento e sempre precisamos de talentos. O talento nem sempre se resume ao currículo. Às vezes uma entrevista pessoal faz uma diferença enorme, mas lembrando, o estudo é a única porta que nós temos hoje no Brasil. As outras estão fechadas. A única chave que abre todas as portas é o estudo. E o nível superior e os cursos técnicos é como se fosse uma chavinha mestre que está abrindo várias portas. A nossa porta está aberta para esse tipo de profissional. Sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pela companhia. Até mais.